Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Algo é certo, continuando de onde paramos antes do intervalo. O Senhor deu ao apóstolo Paulo o significado de tudo isso, cada detalhe. E eu acredito que o que Simão Pedro aprendeu e os outros também aprenderam de Paulo. O Espírito Santo verificou aquilo que o que eles estavam ouvindo vinha do Senhor, vinha do Espírito Santo. Eles sabiam que Jesus tinha morrido na cruz, mas acho que eles não tinham entendimento do que tudo aquilo representava. A grande mensagem deles era que ele ressuscitou dentre os mortos, e era o que eles enfatizavam. E reforçando quão importante era esse assunto do Messias judeu para Israel. Quão importante era aquilo? Era tudo. Era a nova aliança, era a esperança de Israel, e acredito que a igreja primitiva estava muito ocupada, sempre proclamando que Jesus Cristo era o Messias, era parte da mensagem e que ele tinha ressuscitado outra vez. E a evidência, milagres, sinais e maravilhas que acompanhavam aquilo, a verdade, e é por isso que vimos no livro de Atos e nós vemos também. Por isso eles precisaram ser batizados com o Espírito Santo antes mesmo de precisar de entendimento, porque esse poder para operar milagres e maravilhas tinha que estar sobre eles para que eles tivessem uma oportunidade de passar essa mensagem para Israel. Então, se você considerar o que o Messias era para Israel e agora você vai até Israel e diz: Você matou o seu Messias, mas ele morreu e ressuscitou, e vou te mostrar nas Escrituras que estava escrito que isso aconteceria. O nome dele é Jesus. E olha, levanta e anda. Viu só? Aqueles primeiros 10 anos da igreja é primeiramente focado em Israel. E foi o que Jesus mandou eles fazerem. Eles tinham que ir saindo aos poucos. E estamos olhando para um período de tempo quando Deus dá mais informação, pois agora eles estão prontos, a fundação foi estabelecida e eles estão prontos. Deus nunca faz algo rápido em relação à informação com ninguém. O primeiro sermão de Pedro foi a respeito do Cristo que foi crucificado. Exatamente. Lucas não registrou toda a mensagem. Isso seria impossível, não tem como. E nem as mensagens que ele registrou estão completas. Certo. Então, a ênfase em todas é que Cristo morreu e ressuscitou de acordo com a Bíblia. E Jesus é o Messias. E tudo aponta para isso, não aponta para o que a cruz conquistou, ou até mesmo, será que isso quer dizer que você recebeu perdão de pecados? E Lucas diz: se você acreditar em mim como Messias, você tem a remissão de pecados. É a mesma mensagem que Jesus pregou por 3 anos e meio. Vinde a mim, todos os que estão cansados, pois eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus senão por mim. Então ele se apresentou para Israel como Messias e a igreja primitiva continuou levando aquela mensagem, mas quando o assunto era ensinar a igreja sobre os detalhes e expandir esses detalhes para os gentios, precisamos de um Paulo que entende os detalhes. Ele foi o primeiro teólogo da igreja e foi algo muito necessário, algo mais do que o pescador, algo maior do que sinais e maravilhas. Precisamos de um pensador que pode pegar a antiga aliança e dizer: isso é o que Deus queria para nós, é isso que quer dizer, e caminhar em todo o poder que ele tinha e que a igreja primitiva estava caminhando nele, e ser aquele que traz o conhecimento, é o que o teólogo faz. Ele foi o primeiro teólogo da igreja. Então leia aí o versículo 21, por favor. Só um minuto. Qual é? 27. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia.
Provavelmente se refere à conclusão do ano que Paulo e Barnabé passaram em Antioquia na época. Isso meio que muda o assunto um pouco aqui. Esses profetas, não sabemos quem eles eram, a não ser que diga aqui embaixo. De qualquer maneira, a pergunta é: e grande parte da igreja diz que não existem profetas hoje em dia e ponto final, que isso acabou quando o cânon bíblico foi completo, não é mesmo? Aonde você estudou no seminário por vários anos, eles acreditavam que Deus ainda chamava homens e mulheres para serem profetas e profetisas hoje em dia? Nunca ouvi esse termo sendo usado lá, ouvi ninguém mencionar isso. Eu não sei se nas aulas de teologia eles concordavam que esse ministério continuou, eu não sei. Os grandes batistas do Sul tiveram pessoas com ministério profético. Já ouvi alguns deles. Até, ainda que eles não fossem batizados no Espírito Santo, alguns tinham uma palavra forte para a América. Então, olha, o chamado de um profeta é mais um pregador de justiça, até mesmo do que trabalhar com milagres e por aí vai. João Batista, por exemplo, Jesus disse que ele era o maior profeta nascido de mulher porque ele apresentou a Cristo. E é isso que estou pensando também sobre os dons. E João Batista não operou milagre algum. Ainda assim, ele foi o maior profeta que já viveu, porque ele era um pregador de justiça. Acho que a maioria dos batistas do Sul concordam que esse ministério, da maneira como você descreveu, é apropriado para igrejas batistas do Sul. Mas, como pentecostais, tivemos uma grande dimensão disso, com milagres, sinais e maravilhas. Sim, no meio pentecostal nós acreditamos que ainda existem apóstolos, profetas, evangelistas, mestres nas igrejas hoje. Cremos que Deus ainda está chamando pessoas e colocando eles nesse lugar específico, seja onde for. Mas, às vezes, tem sido abusado com as pseudo-escolas que ensinam pessoas a serem profetas, e vocês já ouviram falar disso. E isso não vem de Deus, para ser bem sincero. Eles dizem que pessoas dão a si mesmo o título de profeta, quando não existe evidência de que isso é óbvio na vida e no coração deles. Quando vou a certo país, muitas vezes o apóstolo, ou o bispo, ou os profetas me encontram e tal. E no culto das igrejas, irmão Suega, já estive nelas e sei que você também já viu. Eles chamam as pessoas para frente, 30, 40, 50 pessoas até o altar, e o profeta que está ali naquele dia vai até cada pessoa, impõe as mãos sobre eles e profetiza: você vai ser um rei, você vai fazer isso e aquilo, aí vem o próximo. Você vai ser isso, profetizando coisas individuais, e isso não é bíblico. E eu tento ensinar o que você acabou de dizer, que os profetas vão sempre apontar para a justiça de Deus. Em Romanos 3, 21, diz que agora a justiça de Deus, sem a lei, é manifesta, com a lei e os profetas testemunhando dela. Um verdadeiro profeta de Deus vai sempre apontar para Cristo e não para um homem. Ele não vai glorificar um homem. O profeta sempre aponta para Cristo. Na época era o Messias que viria e hoje apontam para Jesus. E João Batista, ele não via muitas coisas no futuro. Ele dizia: eu batizo com água para o arrependimento, mas virá um mais poderoso do que eu, que batizará você com Espírito Santo e com fogo, e que traz a pá em sua mão, etc, etc. E eu estou tentando pensar, mas acho que foi a única declaração que ele deu profética no sentido de dizer como seria o futuro. Você pode imaginar o que estou dizendo? Pegar um culto e enfileirar 50 pessoas na frente do altar. Você já viu isso, Lauren? E um atrás do outro, eles vão descendo a fila. Já vi umas 1000 vezes nesses países. Não é só nesses países, não. Na América também. É algo grandioso aqui.
Existem até escolas de profetas. Para os profetas, para ensinar pessoas a profetizarem. É muito confuso para os crentes. E, de uma certa maneira, acreditamos que o profeta pode receber uma revelação do futuro. Mas a principal função do profeta é declarar aquilo que é justiça, ou o nome de Jesus Cristo. Na última primavera, o Bob deu uma aula, eu esqueci o nome, as pessoas que dizem que não existe isso mais. A doutrina da cessação. Não é só em meio aos batistas. Primeiramente, são batistas, mas também tem os presbiterianos, metodistas, luteranos, reformados, que se encaixam nessa categoria e creem na doutrina da cessação, que diz que os 5 ministérios existiram na igreja primitiva, mas não é assim hoje em dia. Ainda assim, existem evangelistas e existem pastores até hoje, e mestres, é claro. Mas, tradicionalmente, até mesmo os batistas do Sul, os batistas como um todo, na verdade, não acreditam em apóstolos ou profetas. Eles não usam a palavra, usam evangelista, pastores também e mestres também. Mas apóstolos e profetas, não, porque acreditam que isso acabou com a igreja primitiva. Mas ainda existem pessoas no mundo hoje a quem o Senhor tem colocado eles no lugar de profeta. Eles ocupam essa função e Deus usa eles. Podemos até dizer que a maioria deles, ou qualquer um deles, não se autodenominam profetas. Não dizem, eu sou profeta, não é? Só os falsos entregando cartões de negócio. É, rapaz, é verdade. Obrigado por estar conosco hoje. Não perca o próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Há uma batalha pela sua mente. São as políticas e a direção da esquerda, criando uma cultura de violência. Uma batalha pela sua alma. Há uma diferença entre edificar uma multidão e edificar a igreja. A informação que você precisa. Quanto mais pessoas bem informadas, melhor. Que disponham-se a falar. Eu quero que você escute, eu quero que você entenda. Jesus é a solução para a humanidade. Não há outra solução. Muito